O Senhor esteja convosco. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Tinha Jesus nascido em Belém da Judeia, nos dias do rei Herodes. Quando chegaram a Jerusalém, uns magos vindos do Oriente. Onde está? Perguntaram eles. O rei dos judeus que acaba de nascer. Nós vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Ao ouvir tal notícia, o rei Herodes ficou perturbado e com ele toda a cidade de Jerusalém. Reuniu todos os príncipes, sacerdotes e escribas do povo e perguntou-lhes onde devia nascer o Messias. Eles responderam: em Belém da Judeia, porque assim está escrito pelo profeta: tu, Belém, terra de Judá, não és de modo nenhum a menor entre as principais cidades de Judá. Pois de ti sairá um chefe, que será o pastor de Israel, meu povo. Então Herodes mandou chamar secretamente os magos e pediu-lhes informações precisas sobre o tempo em que lhes tinha aparecido a estrela. Depois enviou-os a Belém e disse-lhes: ide informar-vos cuidadosamente acerca do menino, e quando o encontrardes, avisai-me, para que também eu vá adorá-lo. Ouvido o rei, puseram-se a caminho, e eis que a estrela que tinham visto no Oriente seguia à sua frente. E parou sobre o lugar onde estava o menino. Ao ver a estrela, sentiram grande alegria. Entraram na casa, viram o menino com Maria, sua mãe, e caindo de joelhos, prostraram-se diante dele e adoraram-no. Depois, abrindo os seus tesouros, ofereceram-lhe presentes, ouro, incenso e mirra. E avisados em sonhos, para não voltarem à presença de Herodes, regressaram à sua terra por outro caminho. Palavra da salvação. Irmãos caríssimos, a glória do Senhor manifestou-se e sempre se manifestará no meio de nós até ao seu retorno. Na sucessão dos tempos e das festas, recordamos e vivemos os mistérios da salvação. O centro de todo o ano litúrgico é o tríduo do Senhor crucificado, sepultado e ressuscitado, que culminará no domingo da Páscoa, dia 9 de abril. Em cada domingo, Páscoa da semana, a Santa Igreja torna presente este grande acontecimento, no qual Cristo venceu o pecado e a morte. Da Páscoa, procedem todos os dias santos, as cinzas, início da Quaresma, dia 22 de fevereiro. A Ascensão do Senhor, dia 21 de maio. O Pentecostes, dia 28 de maio. E o domingo do Advento, dia 3 de dezembro. Também nas festas da Santa Mãe de Deus, dos Apóstolos, dos Santos e na comemoração de todos os fiéis defuntos, a Igreja peregrina sobre a terra proclama a Páscoa do seu Senhor, a Cristo, que é e que vem, Senhor do tempo e da história, louvor e glória pelos séculos dos séculos. Respondemos: Amém. Bem-vindos todos à Santa Missa, do domingo da Epifania, do domingo da manifestação de Jesus aos de fora. Os de dentro, quer dizer, os de dentro, os que têm, vêm à catequese, os que têm família que os batizou, esses para nós foram ter com Jesus no dia de Natal, foram ter com Jesus representados pelos pastores no dia de Natal. Hoje lembramos os outros que não tiveram famílias cristãs, os outros que não nasceram em Portugal, os outros que não nasceram em países que nós chamamos católicos. Hoje lembramos os que de fora vieram à procura de Jesus. Acontece hoje, então, que muitas vezes os de fora já estão cá dentro também. Então isto mudou bastante. Hoje, muitas vezes, são pessoas perto de nós, no trabalho, na escola, na vida, são esses que também são de fora e que não conhecem Jesus. Hoje é o dia em que nós agradecemos a Deus e recordamos todos
os que, estando mais desligados, estando mais afastados, não reconhecendo Jesus, num determinado momento de conversão do seu coração, vêm à procura de Jesus e encontram-no. E é por isso que li, como a Igreja pede, neste dia o anúncio solene da Páscoa. Encontramos Jesus porque Deus está connosco. Então a Páscoa é o grande encontro com Jesus. Hoje foi anunciada a Páscoa porque Deus está connosco. O Natal é isso, Deus está connosco. Não está connosco um ideal, não está connosco um sonho, está connosco o corpo de Cristo, está connosco a vida de Jesus. Então hoje o que estamos a celebrar é Deus que está connosco, e este Deus que está connosco que se mostra a todos. Os mais pequeninos que tiveram agora aqui a catequese, os que tiveram aqui a catequese agora antes, então hoje é o dia dos reis, por causa dos 3 presentes, ouro, incenso e mirra, ficou a tradição de que eram 3 reis magos. E na altura puseram-nos a vir dos lados que eram conhecidos. Um que vem da África é o Baltazar, porque era negro. Em alguns países, por exemplo, na Argentina, que tem poucos negros, hoje é o dia de São Baltazar, a lembrar no dia 6 também foi celebrado São Baltazar, a lembrar os que de África vieram à procura de Jesus. Então não só de África, os que vinham do Oriente, os que vinham do Próximo Oriente, estes 3 representavam essas pessoas que vinham desses lugares. Também às vezes são representados um mais novo, um da meia-idade e outro mais velhinho, para dizer que todas as idades dos homens vêm à procura de Jesus. A pouco e pouco quis que estes reis magos fossem reis. Quer dizer também, esta coisa é muito importante, para que o poder, para que os que têm poder também se venham a ajoelhar ao presépio de Jesus. É muito importante. Se os que têm poder não se vêm a ajoelhar ao presépio de Jesus, depois um dia com o seu poder fazem coisas muito feias. A eutanásia, que nos lembramos, que os que têm poder, porque não se ajoelham aos pés de Jesus, então fazem coisas feias com as suas leis. Hoje é o dia em que nós desejamos e pedimos que todos os que são sábios, os que estão longe, os que estão afastados de Jesus, que venham ao encontro de Jesus para se ajoelharem. O Papa Bento XVI, grande sábio ele próprio, também lembrava que a vinda dos Reis Magos ao presépio nos faz perceber o que são as religiões. As religiões não são todas iguais, e não é preciso explicar muito, também sabes que os filhos não são todos iguais. O que interessa não é ter filhos, o que interessa é o teu filho. O que interessa não é haver alguém que está nomeado como pai, o que interessa é que é o teu pai. As mães, quando vão aos hospitais, nasce uma criança e depois não trazem uma criança qualquer, trazem o seu filho. Então, para nós, as religiões não são todas iguais, é a nossa religião, aquela religião que tem que ver com o Filho de Deus, que nos foi dado então também como nosso irmão. Dizia o Papa Bento XVI, antes de ser Papa, já aqui tem dito de outros anos, mas repito também porque nem sempre estas coisas ficam, lembro que as religiões todas são como essas procuras, essas buscas, que de muito longe fazem que as pessoas levantem a cabeça à procura de sinais, não é? As religiões todas são uma procura de sinais lá de muito longe. E então de muito longe as pessoas podem se aproximar. É óbvio que todas as religiões que dizem que existe alguém que é mais do que o homem, existe um Senhor, estão a dizer uma verdade. Todas as religiões que dizem levanta a cabeça para quem é mais do que tu, dizem uma verdade maior do que a vida das pessoas, para quem o que interessa é apenas o que se faz, para quem o que interessa é apenas o que se calcula e que não existe nada para além disso. Então as religiões todas de muito longe dizem verdades. E depois as religiões permitem que nos vamos, que as pessoas que são desses povos longínquos, vão se aproximando. Até que, num determinado momento, quando as religiões todas, que são de alguma maneira também representadas pela estrela, quando a estrela chega ao presépio, desaparece. Já não é preciso estrela nenhuma, porque está lá Jesus, que é a luz do mundo. As religiões são um caminho para Jesus, mas deixam de ser necessárias quando aparece aquele que é a luz do mundo. Então hoje é isso que celebramos, Jesus, luz do mundo. Bom, vou a São Paulo, esta leitura que é muito importante. A decadência religiosa muitas vezes é sinónimo de acharmos que tudo é mistério.
a preguiça espiritual. As pessoas muitas vezes são valentes e são determinadas nos negócios, nos estudos, no trabalho, e depois quando chega à religião, isso é tudo mistérios. O mistério da Trindade, o mistério da Eucaristia, o mistério da Nossa Senhora, o que significa tantas vezes apenas tenho preguiça, tenho ignorância, não quero ir mais longe. São Paulo não é um brincalhão com as palavras, São Paulo não está a fazer demagogia, e o que ele diz então, neste propósito de nos esclarecer. Diz São Paulo, certamente já ouvistes falar da graça que Deus me confiou a vosso favor. Por uma revelação foi-me dada a conhecer o mistério de Cristo. Revelação, conhecer, mistério. Então para nós, a palavra mistério quer dizer de alguma maneira, de facto, quer dizer um segredo, mas um segredo que nos foi dado a conhecer. A palavra mistério não quer dizer de maneira nenhuma qualquer coisa de obscuro. A palavra mistério não quer dizer de maneira nenhuma para nós qualquer coisa que nos faz termos que sempre ficar de fora, ficar sempre na ignorância. Deus deu-nos a conhecer. Deus deu-nos a conhecer. Alguém dizia que a palavra mistério é sinónimo da palavra igreja. Quer dizer, o grande mistério é que Deus quer a igreja. Quer dizer, o que Deus nos quer dar a conhecer é que na igreja podemos conhecer Deus. O grande mistério é que temos a igreja para conhecer Deus. O grande mistério é que temos a igreja para termos conhecimento de Deus. Conhecimento da sua verdade, chama-se isso doutrina, chama-se isso ortodoxia, chama-se isso credo. Nós não temos ideias sobre Deus. Isso é para os filósofos, isso é para as pessoas que fazem os seus percursos sozinhos. Nós não temos ideias sobre Deus, nós temos doutrina. Temos aquela verdade que Deus nos quis dar a conhecer. Então, o mistério foi-nos dado a conhecer. Na igreja, o mistério nos foi-nos dado a conhecer. Sabemos o que é verdade, foi-nos dado a conhecer o que é verdade. E foi-nos dado a conhecer o que temos que fazer porque conhecemos o que é verdade. A igreja tem a doutrina, a igreja também tem esta doutrina aplicada à vida, que nos indica por onde devemos de caminhar. Sabemos o que é que são aqueles gestos que nos aproximam do que Jesus quer de nós, chama-se isso moral. Sabemos o que é que são aqueles gestos que são insubmissos, aqueles gestos que nos desligam de Deus, o que é imoral, e a grande imoralidade é sempre o individualismo. A grande imoralidade é sempre essa de ficar por minha conta e risco. Bom, então São Paulo diz-nos que no dia de hoje Deus quer nos dar a conhecer, Deus quer nos dar a conhecer o seu mistério. Também é importante, então, chamar a atenção para que os reis magos estão no Evangelho, estão muito também a propósito daquilo que faz muita tensão entre as pessoas, que é a relação entre a fé e a ciência. Os reis magos, de algum modo, com o saber do seu tempo, são cientistas, são pessoas que olham para o alto. São pessoas que têm desejo de conhecer, olhar para o alto, olhar para as estrelas, olhar para o que está no alto, olhar para as estrelas, pode-se dizer com um verbo que usamos muitas vezes, que é o verbo considerar. Em latim, sider quer dizer estrelas. Então, considerar é olhar para o alto. Só que não é olhar para o alto uma vez. Considerar é olhar para o alto para qualquer coisa que se repete. As estrelas estão lá sempre. E quando voltamos a olhar, elas estão lá para nós considerarmos. Considerar, então, é esta maneira como queremos olhar para o alto, como desejamos perceber o que está no alto. Sendo que também, então, é muito interessante pensar que as estrelas, a palavra as estrelas, também aparece na palavra desejo. Considerar, desejar. Desejar é olhar para as estrelas e querer que essa distância que temos delas seja vencida porque nos aproximamos. Desejar é aproximarmos de uma luz, é aproximarmos de mais luz. Desejar, então, é querermos mais. Considerar o que desejamos, considerar se desejamos na intenção de Deus, considerar para desejar o que está mais alto. E desejando o que está mais alto, conseguirmos na vida fazer aquelas coisas que Deus quer de nós. Hoje é o dia em que pensamos nos cientistas como esses que consideram, e vamos pedir então que também não só considerem, como também desejem o que está no alto. Lembro que esta festa de hoje é uma festa de luz. Curiosamente, o rei Herodes faz aqui uma série de perguntas científicas, mas são
dessas perguntas, daquela ciência que pode estar presente nos grandes tiranos, que pode estar presente na grande indústria farmacêutica, na grande indústria internacional, que tem propósitos nada cristãos. Então o rei Herodes tem aqui preocupações de internet, tem aqui preocupações de conhecer os melhores estudos, dos melhores mestrados e doutoramentos, e de informar-vos cuidadosamente acerca do menino. Uma coisa é a ciência, que quer ter informações para ser dona do mundo, o aborto, a eutanásia. Uma coisa é a ciência, que quer ter cuidadosas informações para matar o que é bem. Outra coisa é essa procura que é dos magos. Nós viemos para reconhecer o que é maior do que nós. Nós viemos não para destruir, nós viemos para reconhecer uma verdade que não temos, viemos para reconhecer qualquer coisa que Deus tem para nós, que acreditamos que Deus tem para nós, mas que ainda não conhecemos. Deus nos dê pessoas que querem o maior, Deus nos dê pessoas que querem na ciência o mais verdadeiro, Deus nos dê pessoas que querem na ciência o mais belo, o mais autêntico, Deus nos dê pessoas que querem o que é verdade. Deus nos livre destes que querem cuidadosas informações para saberem como defender estes interesses do homem que quer matar em Jesus a própria verdade. Bom, termino. Lembro que São Mateus dá muita importância a Nossa Senhora. São Mateus, há 3 evangelhos que se referem diretamente à virgindade de Nossa Senhora. São João, no prólogo, quando lido numa boa tradução, São Lucas, na Anunciação, e São Mateus, que também fala da virgindade de Nossa Senhora. É relevante, é muito relevante, que na indicação do que os magos chegaram, entraram na casa, viram o menino com Maria, sua mãe. O grande mistério é o menino com Maria, sua mãe. São Mateus, aqui neste lugar, ele que depois noutros lugares dá importância a José, aqui o que lhe interessa sublinhar é o menino junto de sua mãe. Antes tinha sido dito, tinha Jesus nascido em Belém da Judeia. Geralmente, na maneira de escrever da Bíblia, o que aparece é o verbo gerar. Quando aparece alguém, David foi gerado, portanto, o Salomão foi gerado. Gerar, na Bíblia, tem que ver com o pai. Nascer é aqui uma palavra portuguesa mais bonita, para não termos a palavra antiga, que é a palavra que está cá. Para não usar a linguagem do Gil Vicente, digo, tinha Jesus sido parturiado em Belém da Judeia. Gerado tem que ver com o pai, esta palavra que está cá no original tem que ver com a mãe. São Mateus está sobretudo interessado no que foi permitido à mãe. Quem não perceber isso, nunca perceberá que é preciso vir à missa. Porque em cada missa acontece a mesma coisa. A mãe, a igreja, põe o filho no mundo. Não porque é capaz, não porque é eficaz, não que é produtiva, mas em cada missa a mãe põe o filho no mundo porque Deus realiza este grande gesto de santidade. Àquele seio, Deus deu um filho, a cada Eucaristia Deus dá a Jesus. E é por isso que havemos de vir sempre à missa e sermos sempre dessa raça dos reis magos, de mais longe ou de menos longe, querermos sempre aproximar mais de um lugar aonde Deus nos dá a Jesus, lugar esse que é o colo da sua mãe, lugar esse que é o altar da igreja. Levantamo-nos, professamos a fé.